Você já passou por momentos na sua vida em que parece que Deus não te ouve, que Ele está muito longe, e no ápice dos seus problemas você pensou, cara, Deus não existe. Será que é algo que eu faça que me leve a chegar a esse ponto, ou é natural de todo cristão viver uma fase dessa? Fala galera, me chamo Felipe e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como eu me esqueço do Senhor, como eu me esqueço dos feitos divinos. Deixa eu ler antes com vocês aqui um versículo, Salmo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. A palavra do Senhor fala que Ele está perto. Só que há circunstâncias em nossas vidas que nos levam a esquecermos do Senhor. Na verdade, essas atitudes nos direcionam a uma frieza espiritual. Obviamente, um distanciamento de Deus nos leva a essa situação de frieza espiritual, onde essas inúmeras dúvidas surgem em nossas cabeças. E hoje eu separei 3 alertas para que você possa tomar cuidado quanto a isso, para não cair nesses erros e não se esfriar diante do Senhor, não se esquecer do Senhor, não se esquecer dos feitos divinos, não se esquecer de quem Ele é, não se esquecer de quem você é para Ele. E o primeiro é quando eu não me encho da palavra de Deus. Se tem um problema para a nossa vida espiritual, este problema é não conhecermos sobre aquilo que falamos, replicarmos o que os outros falam, nós não termos as nossas experiências com Deus no nosso secreto, não ouvir a voz do Espírito Santo, não ouvir a voz do Santo Deus através de tudo que foi escrito aqui, de tudo quanto Ele quis revelar sobre si, que está aqui nas Escrituras, não nos alimentarmos espiritualmente. Você não vai conseguir ficar dias e dias sem comer. Você vai ficar fraco, vai ficar abatido. Sim, é a vida espiritual. Por que não deixamos de almoçar 2, 3, 4, 5 dias seguidos, mas deixamos de ler a Bíblia 2, 3, 4, 5 dias seguidos? Por que alimentamos o nosso corpo com todos os alimentos que precisamos, mas não alimentamos o nosso espírito com a palavra da vida, com a palavra que nos dá vida? Quando eu não me encho da palavra, certamente eu vou me esquecendo dos feitos do Senhor, eu vou me esquecendo de quem Ele é, me distanciando dEle, porque eu me recuso a ouvir a voz dEle. O segundo é quando eu não me relaciono com Deus. Olha só, Deus, quando Ele te criou, a imagem e semelhança, o propósito dessa criação foi para que você tivesse a possibilidade de se relacionar com Ele. Existe uma passagem em Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz que é para a gente entrar no nosso secreto e falar com Deus em secreto. Que o Deus que está no secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Eu costumo falar aqui em nossa comunidade que Mateus 6,6 é o gênesis de uma nova criatura. Nós precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. Precisamos ter uma vida de intimidade com Ele. E relacionamento se desenvolve no secreto. Não existe desenvolvimento de relacionamento, de intimidade em público. Intimidade é você entrar no teu quarto em secreto e conversar com Deus, orar ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar, invocar o nome dEle, buscá-lo todos os dias. É separar momentos da sua agenda, do seu dia e priorizar aquilo. E por que eu falo aqui na nossa comunidade que isso é o Gênesis, que isso é o ponto de partida de uma nova criatura? Porque para eu viver a minha vida, o meu ordinário, viver todas as minhas coisas, eu preciso partir desse lugar. Tudo que vai fluir naturalmente no meu dia a dia, minhas horas de trabalho, minhas horas com a minha família, minhas horas na minha igreja, minhas horas de lazer, ela precisa fluir desse único local de relacionamento com Deus. É daqui que eu tenho que viver e não viver daqui para cá. É o relacionamento da vertical que precisa gerar o seu relacionamento horizontal. Relacione com os céus, relacione-se com Deus e a partir desse relacionamento, relacione-se com qualquer um, com todos à sua volta. Leve essa paixão, essa devoção, essa piedade, esse fogo dos céus para onde você for. E por último, é quando eu perco a centralidade em Deus. Quando eu perco a centralidade de Deus, quando Ele deixa de ser o centro da minha vida, algo ou alguém passa a ser. E esse algo ou alguém passa a ser o nosso objeto de adoração, a nossa devoção. E nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Não podemos substituir a nossa adoração por nada nem ninguém. Seja por falsos deuses, seja pelos nossos filhos, nossas famílias, nossa igreja, nossos amigos. Ninguém pode substituir a centralidade de Deus em sua vida. Ele precisa ser o centro do seu ser. Tudo precisa girar em torno dele. Ele precisa ser aquele que vai te preencher por completo.
aquele que vai ser totalmente o dono da sua vida, aquele que vai direcionar os seus passos e aquele pelo qual você vai viver intensamente, aquele que você vai doar a sua vida, aquele que você vai dedicar a sua vida, aquele que você vai dedicar os seus dias, que você vai dedicar tudo que você tem. Deus, ele precisa ser o centro. Quando nós perdemos essas três situações aí da nossa vida, quando eu deixo de ler a palavra, quando eu deixo de me relacionar com Deus, ou quando ele deixa de ser o centro da minha vida, automaticamente eu me esqueço do Senhor, eu me esqueço dos seus feitos, eu me distancio do Senhor, eu vou em direção a uma frieza espiritual e isso acaba muito mal pra gente. Faça justamente ao contrário. Dedique tempo às Escrituras. Dedique tempo para se relacionar com Deus todos os dias. Que Ele seja o centro da sua vida. Viva fazendo isso. Você vai ver como a sua vida ela vai fazer muito mais sentido. Como vai ser muito mais leve. Você vai aprender a se deleitar no Senhor todos os dias.